Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da morfologia dos frutos. Entender então quais são as estruturas presentes num fruto e também os tipos de frutos existentes em nosso planeta. Vamos lá? Então eu te pergunto, o que é um fruto verdadeiro? Fruto verdadeiro, então, é um fruto que originou a partir do desenvolvimento de um ovário. Ou seja, quando uma flor recebe o grão de pólen, ocorre a fecundação dos seus óvulos. Tá? Esse óvulo começa, então, após a fecundação, se transformar em uma semente e essa semente começa a liberar, então, hormônios, fazendo com que esses hormônios desenvolvam o ovário e esse ovário, então, será o fruto. Ou seja, quando você está comendo um fruto verdadeiro, você está comendo o ovário de uma flor, tá? Então, eu vou colocar agora uma figurinha só para nós vermos as partes que estão presentes dentro de um fruto. Vai lá, olha aí. Então aqui nós conseguimos ver essas partes do fruto verdadeiro. Quais são elas? O pericarpo e as sementes, né? Algumas são formadas por várias sementes, outras somente uma semente. No caso aqui essas duas, cada uma só com uma semente. Então você consegue ver que esse pericarpo ele é dividido em três partes. O epicarpo, que é a parte mais externa, o mesocarpo, que é a parte mais interna e que geralmente ela é a mais suculenta, né, a mais desenvolvida, e o endocarpo, que é a região mais interna, que está próximo à semente. Tá? Aqui mostrando o abacate e aqui também mostrando essas três partes aqui no pêssego. Só te mostrando aqui que aqui ele coloca exocarpo. Exocarpo é a mesma coisa que epicarpo. Beleza? Aqui nos frutos chamados de pseudofrutos, é a mesma coisa. O epicarpo, a região mais externa, o mesocarpo, a região do meio, e o endocarpo é a região mais próxima aqui à semente, ok? Além do fruto verdadeiro, existem também falsos frutos, também chamados de pseudofrutos. O que é então um pseudofruto? Um pseudofruto é um fruto originado não a partir do ovário desenvolvido, e sim de uma outra parte da flor. Por exemplo, então no caju, a parte do caju que nós comemos é então o pedúnculo, né, o pedicelo de uma flor. Ele vai hipertrofiar, ele vai crescer e vai se transformar naquela parte carnosa. A parte que nós não comemos, né, aquele sim é o fruto verdadeiro. Tá? Mas o que nós comemos é o pedúnculo ou pedicelo lá da flor do cajueiro. Outro exemplo de pseudofruto é a pera, a maçã. A pera e a maçã, a parte que nós comemos, ela não é o ovário também. Tá? A parte que nós comemos é o receptáculo floral que hipertrofiou por cima do fruto. Aquela parte então que nós desprezamos da maçã e da pera, aquela sim, aquela parte mais rígida, aquele é o fruto, tá? É o fruto verdadeiro, mas o que a gente come é um pseudofruto. Além disso, nós temos alguns outros tipos de fruto. Por exemplo, aí o morango. O morango, então, ele é oriundo de uma flor que tinha vários ovários, né? E cada um desses ovários deu origem a um frutículozinho que ficou grudado nessa parte carnosa. Então, aqueles pontinhos presentes no morango são frutículos que ficaram grudadinhos, então, no receptáculo floral. O receptáculo floral cresceu e os frutos ficaram grudadinhos ali. Isso, então, é chamado de fruto agregado. Eu vou colocar uma fotinha aqui para você entender melhor. Olha aí. Então, aqui, só mostrando esse fruto agregado, não é? Onde você tem o receptáculo floral, que é a parte carnosa, que cresceu, e cada um desses pontinhos mais escuros aqui, então, são frutos oriundos, então, do ovário das flores. Então, era uma única flor com vários ovários. Então, esses ovários viraram esses frutinhos secos. Um outro exemplo de fruto não verdadeiro, né, é o caso da
infrutescência. O que é essa infrutescência? Na verdade, é uma inflorescência, ou seja, um conjunto de várias flores, onde aí eles vão ter um ovário cada um, né? Ela vai ser fecundadas, essas flores todas vão ser fecundadas e vão transformar-se em frutos. Só que esses frutos vão acabar se fundindo e ao se fundir vai formar um fruto cheio de frutinhos. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi ele vem de uma inflorescência, né, até de cor avermelhada, e essas flores são fecundadas, né, elas vão desenvolver em frutinhos e esses frutinhos vão formar então um conjunto de frutos que no caso é o abacaxi. Outro exemplo disso é a amora, a framboesa, que é um fruto contendo vários frutos. Por isso é chamado então de infrutescência. Um outro tipo de fruto é chamado de fruto partenocárpico. O que é um fruto partenocárpico? É aquele então que desenvolve, o ovário se desenvolve sem então a fecundação dos seus óvulos, ou seja, sem a formação de sementes. Então os frutos partenocárpicos não terão sementes. Exemplo clássico dele é a banana. Oh, mas a banana não tem sementinhas pretinhas? Não, não tem. Aquilo ali são somente óvulos que não foram fecundados e ali estão, tá? Outro exemplo clássico aí você tem a laranja, Bahia, o limão, Tahiti, que são frutos que não têm as sementes. Por quê? Porque são frutos que foram originados sem a fecundação. Agora eu vou colocar para você algumas classificações a respeito de frutos. Então olha essa tabelinha aí para você entender melhor. Vamos lá. Então aqui nós conseguimos ver, primeiro, o fruto ele pode ser classificado então com o tipo de pericarpo que ele tem. No caso aqui você tem frutos secos, que são os frutos em que você não tem uma grande quantidade de reserva de água, tá? Por exemplo, ervilha, castanha, uma noz, né, uma macadâmia. Então são frutos secos. Frutos carnosos são aqueles frutos que têm uma grande quantidade de reserva de água, tá? E algumas substâncias nutritivas. E, por exemplo, você tem a maçã, você tem o limão, você tem melancia, o melão, tá? Outro tipo de classificação é se o fruto ele é deiscente ou indeiscente. Os frutos deiscentes são aqueles então que eles vão abrir aí o seu pericarpo para mostrar as suas sementes, para que as suas sementes possam ser liberadas. Aqui está mostrando um exemplo clássico que é ervilha. Mas várias plantas, até que não são comestíveis, elas abrem o seu fruto para que as sementes venham a cair, principalmente aquelas que têm sementes aladas, né? Eles abrem lá em cima e a semente começa a cair e vai voando. Só para lembrar, a semente alada é aquela semente que tem asas. Um outro exemplo também de classificação é o fruto indeiscente, que é aquele que o pericarpo dele não vai se abrir para que as sementes possam ser lançadas para fora. O animal, então, por exemplo, tem que comer esse fruto para que a semente seja liberada para o ambiente. Um outro exemplo de classificação é quanto à quantidade de sementes. Se ele tiver somente uma semente, ele é chamado então de monoespermático ou também de drupa. Agora, se ele tiver várias sementes, ele é chamado de poliespermático, até porque esperma significa semente, poli, muitos. Então, muitas sementes, uma semente. Esse poliespermático, no caso lá ó, da laranja, do melão, da maçã, que tem várias sementinhas, chamado de poliespermático ou também chamado de baga. Aqui eu coloquei então essas nomenclaturas que não estavam naquela tabelinha, no caso então baga, que eu falei por último, é quando tem várias sementes. Aqui no caso é o pequi, né? O pequi é um fruto que é muito apreciado aqui no meu estado de Goiás. E aqui, quando é chamado de drupa, é quando tem somente uma única semente. Vale lembrar então que o fruto tem como principal função proteção das sementes e também atrair dispersores de sementes. Por quê? Porque um animal que ao comer esse fruto, a semente passa pelo seu trato gastrointestinal e ele defeca, ou mesmo ele come a parte suculenta e joga a semente longe, ele está fazendo a dispersão dessa semente, dando maior chance com que essa semente chegue a algum lugar que seja ideal para que aquela planta possa crescer.
E assim, por levar a semente um pouco mais distante da planta mãe, ela vai evitar então com que haja competição dessa planta filha com a planta mãe. Então eles não vão competir por água, por sais minerais, por luz, né, por um espaço, porque agora ele está numa região mais distante. Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está estudando essa matéria. Né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Forte abraço, até mais e tchau, tchau!